Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura de cartas aqui para o signo de Touro. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul. Em Touro, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com esse canal, porque essa leitura é atemporal. Hoje é, hoje é um dia muito especial. Hoje é a Lua de Vesak. A gente está com a Lua no grau 1 de Escorpião. Escorpião é um signo muito profundo, ele dança entre as águas, ele tá tanto aqui no material como no imaterial. E por isso que ele é um signo muito profundo. E a gente justamente está hoje no dia em que Buda se iluminou, que é o dia de Vesak. Então todo o planeta ele está em meditação em favor da iluminação de todo mundo, né? Para que todo mundo alcance a consciência búdica. Siddhartha, ele não era Buda, na verdade ele era um ser humano normal, mas ele decidiu que ele queria se conhecer. Então, quando ele vai fazer esse processo, ele se ilumina e quando ele se ilumina, ele alcança a consciência búdica. Mas Siddhartha, antes de conseguir essa consciência, ele é muito testado até por um demônio que é Mara. Mara envia suas 4 filhas para que teste Buda, para que Buda não consiga se libertar da matéria e fique aprisionado. Então, meio que a gente está aqui lidando e curando as maras, né, da nossa vida, que é a dualidade, que é o apego, que é a ilusão, que é a ilusão da matéria, que é... depois eu vou colocar no card aí, mas são 4 maras principais. E esses são a ilusão, o apego, a dualidade, o medo da morte, né? Porque a gente não tem que temer a morte. A morte só é um processo, a gente não vai morrer de verdade. Na verdade, só vai perder um veículo, que é esse veículo físico. Enfim, curtam, comentem, sigam meu canal, me ajudem a crescer. Lembrando também que o Urano, ele adentrou a casa de Gêmeos dia 26 e ele vai ficar lá por 6 anos. E Urano, ele é o signo que rege Aquário. E Urano, ele fala muito sobre a revolução, a transformação, a tecnologia. Então, assim, Urano vai chegar em Gêmeos, que é um signo de ar, e vai trazer uma aceleração. Só que Urano, ele vai bagunçar tudo, é como se fosse um tornado, assim. Então, ele vai tirar tudo do lugar. Então, é importante que você verifique no seu mapa aonde você tem Gêmeos e que casa é. Ou seja, o meu mapa ele é todo organizado. Então, o meu Gêmeos é na casa 3, que é a casa do domicílio dele normal. Porque Gêmeos é na casa 3, né? Porque o meu eu sou é Áries. Então, o meu signo ele está totalmente alinhado com a matriz normal, né? Então, assim, cada signo está no seu domicílio normal. Então, Áries está na casa 1, Touro está na casa 2, Gêmeos está na casa 3, Câncer está na casa 4, Leão está na casa 5 e assim sucessivamente. Então, o meu signo está organizado dessa forma. Então, assim, onde Urano vai impactar o meu signo é na casa 3, que é na comunicação, que é onde tem meu Quiron. Então, assim, a minha ferida ela vai ser impactada, como eu falo. Então, é como se houvesse uma revolução justamente para que tudo saia do lugar. Realmente a roda da fortuna. Então, por isso que esse trânsito astrológico ele é tão importante. Por isso que eu tô pedindo para que vocês verifiquem aí em que casa e o que vai impactar na vida de vocês, né? Para que vocês não levem um susto tremendo aí, tá bom? Vamos lá para a leitura de Touro? Vamos lá. Touro, 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 Touro. Vamos ver o que as cartas têm para dizer para Touro hoje. Sete de ouros, 9 de paus, 9 de espadas, Ás de paus, a imperatriz, o enforcado, Rei de ouros, 9 de copas, Cavaleiro de paus, 8 de copas, 6 de paus, 5 de paus na cabeça da questão e 5 de copas. E fechando o jogo, 3 de espadas. Então a gente já abre aqui com 7 de ouros. O 7 de ouros ele fala sobre o momento da revisão. É o momento que você volta na sua colheita e você revisa se já é o momento certo de você colher.
porque talvez você queira colher, só que os frutos ainda não estão maduros. Então, por isso precisa dessa revisão. E justamente porque saiu aqui o 9 de paus. O 9 de paus, ele fala muito sobre o sacrifício. É aquela pessoa que ela tá subindo uma montanha com bastões, com 7 não, com 9 bastões nas costas, e ela se pergunta se ela continua ou se ela desiste de continuar a subir essa montanha. Então, essa revisão aqui ela é necessária justamente por conta que você está nesse momento aqui, ó, de conflito, porque na cabeça da questão saiu o conflito. Então você não sabe se você fica aqui nesse desafio e suporta até o final, segurando esse novo bastão, ou se você larga e simplesmente perde tudo que você plantou, né? Ou seja, a colheita que você fez aqui, ó, ela vai ser perdida. Os frutos eles vão apodrecer aqui na árvore. E porque esse é a grande questão. Ou você solta ou você continua no sofrimento. E isso é o grande conflito de que você está enfrentando, touro. Aqui é como se isso trouxesse um sofrimento profundo para você. É como se você ficasse revisando essa situação e pensando a todo momento, no loop mental. Isso está te trazendo muito sofrimento, muito cansaço físico. É como se você quisesse manifestar algo aqui pela tua alma por conta do Ás de Paus aqui. Você tem capacidade de manifestar o que você quiser aqui, o novo. Porque você quer um novo, mas você não quer um novo de qualquer jeito. Você quer um novo que te traga sentido. Um sentido da alma, um sentido que te toca profundamente. E só que você está nesse desafio aí do seu passado. Se você larga ou você continua. No centro do jogo saiu a Imperatriz. Então, assim, é como se você tivesse tudo já para manifestar. Você já pode sentar no trono. Você é abundante, você é próspero, você é o útero sagrado. Só que para você ter essa consciência de que você é um útero sagrado, você tem que desapegar aqui, ó. Porque saiu o 8 de copas. O 8 de copas fala sobre virar as costas para as questões que não fazem mais sentido na tua vida. Mas você tá vendo as coisas de uma forma errada. Você tá se sacrificando aqui onde você não tem que se sacrificar. Então, por isso que você fica sofrendo por algo que às vezes já até acabou. Mas você tem monstros na sua cabeça que faz com que você acredite que você ainda tá amarrado dentro de uma situação. Mas essa situação, ela já finalizou, mas você precisa desapegar dela. Você precisa aprender a fechar ciclos e caminhar para frente, né? Não ter medo do que vai vir no futuro. Aqui 9 saiu 9 de paus e 9 de espadas. 9 é 18, que dá a lua. Então é como se de fato existisse até coisas aqui internas suas que você não tá vendo. Até o seu inconsciente você não tá vendo, você tá sendo guiado pelo inconsciente. Então, assim, meio que tem vícios, tem traumas, tem questões do passado que você não tá vendo e meio que tá guiando a sua jornada. Mas você precisa aqui assumir o seu trono, sentar nele, acreditar que você pode manifestar de fato algo pela alma e você pega e consegue a estrutura aqui de uma troca profunda. Porque o 6 de paus, ele fala sobre isso, né? Sobre a troca que existe entre as pessoas, porque o 6, ele é o número das trocas. Ele é o número do amor, onde as pessoas compartilham. Então você manifesta isso quando você se sente uma pessoa de valor. Aqui saiu o seu arquétipo, né? O Rei de Ouros. O Rei de Ouros, tudo que ele toca, ele torna ouro. Se ele pega uma brita, um pedaço de pedra no chão sem valor, quando ele toca, ele torna um diamante ou um pedaço de ouro. Porque ele é um rei alquímico, ele sabe o valor que ele tem, ele sabe o poder que ele tem, sabe? Olha que ele nem está olhando para a moeda, porque ele não importa com isso, ele não importa com valor, no sentido assim no valor monetário. Ele importa com o valor interno, entende? O valor para ele tem que vir do coração. E por isso aqui, ó, que ele manifesta, o cardíaco dele que manifesta esse ouro aqui. E por isso saiu aqui o 9 de copas. O 9 de copas, ele fala sobre os sentimentos mais elevados. É como se essa pessoa ela quisesse uma resolução aqui da vida amorosa, mas também sentir com muita plenitude, né? Então existe muito sentimento, mas essa pessoa precisa colocar os sentimentos dela em prática. E o cavaleiro de paus é aquele que busca o fogo, né? A centelha divina que faz com que tudo se manifeste.
Ele tem ousadia, ele tem fogo, ele tem poder, ele manifesta tudo o que ele quer e ele vai atrás do que ele quer, porque o cavaleiro, cavaleiro de paus, ele é movido pelo fogo. Então, você está precisando ser movido pelo fogo, touro. Você precisa curar algumas questões aqui de mágoas do passado, parar de ficar frustrado, porque saiu o 5 de copas que fala sobre a frustração. Parece que as coisas não saíram como você queria, e aí é meio que você fica frustrado aqui, aprisionado dentro de alguma questão, e também alguém te decepcionou profundamente. Então você precisa perdoar, precisa liberar. Às vezes a gente só caminha para frente quando a gente se perdoa por ser magoado, ou seja, eu só liberto a minha vida quando eu me liberto de perdoar as pessoas porque elas me feriram. Porque quando a pessoa me feriu, meio que eu me senti trouxa, me senti idiota, né? Nossa, como eu me deixei ser enganado, né? Mas quando eu me perdoo, eu entendo que naquele momento eu não tinha sabedoria, né? Não tinha uma sabedoria tão profunda. Então, eu não poderia mudar a situação seria daquela forma. O cenário não mudaria, né? Porque eu não tinha consciência diferente. Mas quando eu me perdoo, eu entendo que aquela consciência minha do momento era a única que eu podia ter e tá tudo bem, eu começo a me libertar, né? E essa libertação, ela me faz querer perdoar as pessoas também, porque eu começo a entender que aquela pessoa também, ela também não tinha consciência. Porque se ela tivesse consciência, ela não me magoaria. E assim começa a liberar o perdão. E quando você libera, meio que abre as portas da sua vida para que o novo chegue. E daí você manifesta algo totalmente novo, totalmente limpo, sem a energia do passado. E é isso que você está faltando fazer, touro. Perdoar e desapegar. Você precisa virar as costas para aquilo que não serve mais na sua vida. Vamos confirmar aqui com o baralho da pombagira? Vamos lá. Touro, 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 touro. Então, assim, é abrindo mão, é perder para ganhar, né? Então, você abre mão de algo, de uma dor, para que você ganhe algo novo. Olha aqui, o que eu acabei de falar para vocês, viagens e mudança de vida. Então, assim, realmente vocês vão manifestar riqueza, rei de ouros, justiça e equilíbrio. Falei para vocês, melancolia, depressão e lágrimas, caminhos abertos, boas notícias, roubo, perda, desgaste, pessoa perigosa, perigo de dificuldades, a consulente e no fundo do deck, embaraços e dificuldades. Olha, touro, eu falei pra vocês que vocês iam manifestar algo novo aqui, ó, uma mudança profunda, porque essa carta aqui, ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre o ovo cósmico e esse ovo cósmico, ele tá dentro de uma geometria sagrada e é como se fosse uma mudança realmente de vida, e essa mudança aqui, ó, quando você deixa para trás esse passado, desapega, você realmente se torna um rei de ouros, ou seja, você vai ter riqueza, você vai ter muita prosperidade, porque você para de vibrar da energia da escassez. Porque às vezes quando a gente não perdoa alguém, meio que a gente tá vibrando ali no menos, ou seja, a gente fica ali toda hora enviando a mensagem pro universo, ai, eu sou sofrido, ai, me magoaram. E daí você tá vibrando no menos, mas quando você perdoa, você se eleva e começa a vibrar no mais. E isso é a grande justiça divina da tua vida. Os dois pratos da balança, eles se equilibram. Então você manifesta aqui riqueza e prosperidade em uma vida nova, mas para isso você tem que desapegar do passado. Ó, você precisa desapegar das suas tristezas, de ficar vibrando numa energia aí de melancolia, de depressão. Precisa parar de se lamentar pelo que foi, pelo que não foi, né? Porque quando você para de se lamentar, para de sofrer pelo passado, larga, os seus caminhos se tornam abertos. Tudo começa a caminhar na sua vida porque você liberou a energia que era negativa, que era escassa. E aí a boa sorte começa a se manifestar na tua vida porque você começa a ser feliz, né? Você se torna uma pessoa feliz. No seu passado, existiam muitas pessoas aqui que te causavam roubos, perdas, desgastes. Então, de fato, parece que existia um desequilíbrio no dar e receber. Você dava demais, você não recebia em troca o que você dava. Mas não te preocupa, né? Porque você é um rei de ouros. Então, assim, você tem muito para dar. Tem exageradamente, mas você tem que reconhecer seu valor. Então, deixar a sua mensagem, touro, é realmente desapegar do passado, desapegar da tristeza. Esse perigo e essa dificuldade no caminho, essa lâmpada, fala muito sobre, é como se a lâmpada da sua alma, ela tivesse apagada.
E aí é como se você não tivesse consciência, e esse é o grande perigo, né? A gente fazer as coisas sem consciência do que tá fazendo. E aí meio que a gente caminha na vida no escuro, né? E tá na hora de você, por isso que saiu a lua no seu jogo também. Então tá na hora de você acender a sua luz aqui, ó, porque você tem que assumir o seu poder de imperatriz aqui, ó, que é a consulente. Você é a imperatriz da sua existência, né? Você, o centro do jogo saiu a imperatriz. Você precisa ser próspero, abundante. Desate o nó do passado, né? Se você tá ainda amarrado a alguém, a alguma questão, desfaça esses nós, né? Você mesmo tem esse poder de manifestar. Desate os nós, reza aquela oração da Senhora Desatadora dos Nós, que ela é muito boa. Vamos tirar aqui uma última carta e vamos fechar a leitura, senão a leitura vai ficar muito grande. Vamos lá. Touro, 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 touro. Tem uma oração na internet que fala sobre desatar os nós, né? Então faça essa oração para que saia essas pessoas, esses nós, esses problemas da sua vida, né? Vamos lá. Aqui saiu a carta 17 que fala sobre conquista. Olha aqui, que lindo, a flor da vida se abrindo para você. Nesse dia, hoje de iluminação, é como se as 1000 pétalas de Buda abrissem no seu último chakra, né? Que é o chakra da coroa. Então, permita que você se mantenha focado nos seus sonhos, né? E manifeste aqui essa iluminação pessoal. Que essa flor de 1000 pétalas abra no seu chakra da sua mente ou da sua coroa, porque você saiu à conquista. Isso é a conquista. Então, conquiste você mesmo a sua iluminação, porque ninguém pode conquistar, né? É algo que só você pode fazer por você mesmo. E aqui saiu a carta 27. Olha isso, gente. A carta 17 a 27. Que massa, né? Até forte isso. A 27, ela é uma floresta encantada, mistério, magia e excitação. Então, assim, para mim, esse daqui é como se fosse uma conexão até com a sua espiritualidade, com a sua intuição aí, pessoal, a floresta encantada que habita dentro de você, né? Porque nós somos árvores também, né? Nós temos raízes aqui etéricas que nos conectam à terra e por isso que nossos pés não desconectam da terra. Porque a planta dos nossos pés estão conectados no solo. Então, assim, se conecte com a seu lado natureza, com o seu lado intuitivo, né? E deixe que as suas raízes floresçam para que você manifeste. Olha aqui, a lua hoje de Vesak, que é a lua de Escorpião, vai ser muito profunda. Então, se conecte com isso, né? Com esse mistério, com essa magia e com essa excitação e deixe que as suas... deixe que a flor, né, de 1000 pétalas se abra na sua consciência para que você receba aí a iluminação e conquiste essa iluminação, né, fazendo essa meditação. É isso, Touro. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem. Feliz aí dia de Vesak, dia da iluminação de Buda. E beijos. Até semana que vem. Tchau.